Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Você está ouvindo a terceira temporada da nossa série Trazendo Informações de forma simples e descomplicada, onde conhecemos o que pesquisadoras e pesquisadores dos cursos de nutrição e de enfermagem desenvolveram nos programas de pós-graduação da Unirio. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Bibliotecando Enfermagem e Nutrição. Nesse episódio, com mais uma entrevista. Eu sou a Rosileide Ribeiro e o autor a ser entrevistado dessa vez é o Anderson Amaral. Hoje, falaremos sobre a pesquisa desenvolvida pelo Anderson e o título da dissertação é Manual de Telereabilitação Cognitiva aplicada via aplicativos de mensagem instantânea em idosos pós-Covid. Essa pesquisa de mestrado profissional contou com a orientação da professora Priscila Alfradique de Souza, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia do Espaço Hospitalar. Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rose. Gostaria de agradecer esse convite. É um prazer falar sobre minha dissertação, minha pesquisa. Gostaria de aproveitar e agradecer a professora doutora Priscila Alfradique por acompanhar durante toda essa trajetória, que é uma trajetória bem difícil, a elaboração desde o projeto até a conclusão, resultados e por aí vai. Também gostaria de agradecer também ao PPGEST pela oportunidade, pelo todo o apoio que eles deram e dão para os alunos. E gostaria também de agradecer à secretaria, todos os envolvidos e meus colegas também de mestrado. Isso aí. Bom, então, Anderson, vamos lá para as perguntas. Vamos começar com as perguntas. Anderson, qual é o tema da sua pesquisa? Então, o tema da minha pesquisa é um manual. A gente criou um manual de telereabilitação cognitiva em idosos com sintomas de pós-Covid. A ideia surge no período da pandemia, onde tínhamos os atendimentos presenciais e, em função da pandemia, criamos uma adaptação do atendimento presencial lá no Grupo Renascer e demos continuidade utilizando de forma síncrona, ou seja, em tempo real, o WhatsApp, um aplicativo de mensagem instantânea, e começamos a perceber resultados interessantes que surgiam do feedback dos idosos. E depois, através do convite do professor doutora Priscila Alfradique, eu prestei o concurso, o PPGEST, e iniciamos essa trajetória de buscar realmente dados, transformar o que era um recurso a ser utilizado, que estava de uma forma um pouco empírica, para uma coisa mais sistematizada. Anderson, você falou aí do projeto Renascer. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto? Sim, é bem legal. O projeto Renascer completa esse ano 30 anos. Ele está localizado no Hospital Universitário da Figueira. É um projeto de extensão, de pesquisa, onde atende uma quantitativa enorme de idosos. Já tivemos auge aí de 300, 400 idosos, onde é ofertado diversas oficinas de estimulação cognitiva, de prevenção de queda, palestras, e também é aberto à pesquisa. Uma parte do meu público da minha pesquisa foi o Grupo Renascer, assim como diversos alunos de graduação, assim como alunos de mestrado, também utilizam a população Renascer, que é dos idosos, são extremamente participativos e adoram participar e ver os resultados da pesquisa, ou seja, uma forma de devolvermos para a sociedade também o que a gente construiu através de um projeto de pesquisa, através da própria dissertação ou uma tese. Então, o Grupo de Renascer completa esse ano 30 anos e está inaugurando, talvez esse mês de outubro ou no máximo novembro, um espaço novo lá no Hospital Universitário da Figueira. Quem não conhece, vale a pena sim. O estudante da nutrição, da enfermagem, que já fazem muitos trabalhos através da professora doutora Priscila Alfradique, da nutrição através do professor Marcelo, e não só essas duas áreas, como também o pessoal da medicina e demais áreas. Então, vale muito a pena o usuário do próprio Hospital Universitário da Figueira, a população civil, assim como também os alunos de graduação conhecerem um pouco do Grupo Renascer, porque a população idosa, Rose, hoje temos a sexta população em números quantitativos idosos do mundo. Então,
querendo ou não querendo, os profissionais vão, em algum momento, trabalhar com a gerontologia, trabalhar com os idosos, ou trabalhar com esse processo de envelhecimento, que também contempla outras fases além da velhice. A nossa interação é cada vez maior, né, com a população idosa, porque nós pretendemos também viver mais tempo, né? Então, todo mundo, a gente espera, né, que todo mundo chegue a essa fase da vida, né? E que todo mundo consiga chegar nela, né? Só para concluir o que você falou, alguns anos atrás a gente pensava em colocar mais anos em nossas vidas. O envelhecimento é uma realidade. A expectativa de vida do Brasil está mais ou menos 76 anos. Hoje a gente quer colocar vida nos anos que restam, proporcionando autonomia, independência, funcionalidade. Então, projetos como o Grupo Renascer têm essa preocupação de melhorar a capacidade cognitiva, a capacidade funcional, compreender melhor as relações desse processo de envelhecimento, não só em quantitativos, mas também em dados qualitativos. Então, o Grupo Renascer, eu conheço o Grupo Renascer há uns 20 anos, eu acho formidável. Eles não pensam só na pesquisa, eles pensam na própria extensão e pensam principalmente em tratar o idoso como um ser afetivo, sabe? Não só dados quantitativos, não só atendimentos, números, mas o Grupo Renascer tem esse cuidado muito grande através da Maria Lúcia, da Maria Terca, Lidiane, Rejane, seria infinito o número de profissionais que estão lá ou que já passaram por lá. Então aproveita, Anderson, fala pra gente que dia é hoje. Uma coincidência, Rose. Hoje é o dia 1 de outubro, né, onde é celebrado o Dia da População Idosa, do idoso. Então, um dia que a gente busca não só uma data festiva, dar um abraço no idoso, mas sim também buscar como uma pauta de melhores condições, não só condições de cuidados em relação à saúde, mas melhores condições no trânsito, melhores condições de respeito dessa população idosa, melhor compreensão dessa população. Eu sempre falo, Rose, só não se torna idoso quem morre antes disso. E numa trajetória normal de vida, chegaremos aos 60 anos. E com isso, vamos conseguir ultrapassar e se tornar idosos também. Né? Então, seremos idosos em algum momento. É verdade. Então, assim, ainda conversando com isso que você está falando, fala pra gente de onde é que saiu a ideia dessa tua pesquisa, o que foi que te inspirou? Então, a pesquisa surge pela necessidade da continuidade aos atendimentos no mundo pandemia. Então, eu trabalhava no Grupo Renascer em 2020, né, com a oficina de estimulação cognitiva e motora, que eram jogos cognitivos de forma presencial, onde tínhamos materiais físicos, tínhamos a necessidade da presença dos idosos. Quando vem a pandemia, surge a ruptura, a nossa preocupação em continuar a dar atendimento a esses idosos. Então, a gente começou a pensar em estratégias. Então, nesse momento, eu estreito o contato com a professora doutora Priscila Alfredique, e onde a gente monta, junto com os alunos, uma estratégia da teleestimulação cognitiva via WhatsApp. A gente não usou o Zoom e o Google Meet, porque o Zoom e o Google Meet precisam de uma internet de alta velocidade e um notebook. Então, pensamos numa estratégia que o idoso, utilizando um celular pré-pago, usando um aplicativo de mensagem instantânea, ou seja, a maior parte dos usuários de smartphone tem um WhatsApp, é um aplicativo gratuito. Então, através dessa ferramenta, onde a gente mandava de forma síncrona, onde os idosos passaram por uma instrumentalização previamente, de forma síncrona, esses idosos recebiam como se fosse uma foto, uma mensagem de um desafio cognitivo, como, por exemplo, quem tem boca vai a pontinho, pontinho. Então, eles tinham que responder o desafio cognitivo, fazendo associação com os emojis pré-estabelecidos. Então, começamos a perceber resultados significativos do autorrelato dos idosos. Pô, estou gostando, estava me sentindo tão só, minha cabeça, como muitos falam, minha memória está melhorando. Então, começamos a perceber, de forma empírica, resultados interessantes. E começamos a formular hipóteses. E, através disso, o convite da professora Priscila, eu prestei o concurso lá para o mestrado, passei, e a gente começou a desenvolver esse projeto, que é único, não só no país, mas também no mundo. É tão bom quando a gente ouve isso, né? É único, é novo, é inovação, é isso que a universidade precisa mesmo.
Então, Anderson, para o público leigo, né, quem não está familiarizado, né, com essa dinâmica do hospital, da lida com os pacientes idosos, como é que você poderia explicar a importância da sua pesquisa? É importante, por exemplo, falar novamente do grupo Renascer, que surge como um braço de extensão da universidade. E a universidade tem esse papel também, não só de produzir ensino, não só produzir pesquisa, mas também da extensão, ou seja, dar essa devolutiva e trazer conhecimento acadêmico que possa favorecer essa população idosa. E o vínculo com o Hospital Universitário Gafiguiri acabou sendo também minha pesquisa não só teve a população do Grupo Renascer, mas sim de outras enfermarias do hospital. E é legal falar que as enfermarias super abertas, o Hospital Universitário Gafiguiri, talvez até pela própria estrutura universitária, é muito aberto a inovações, a pesquisas e muito receptivo. Né? Não sei se eu respondi sua pergunta. Não, tá ótimo, é isso mesmo. É só para a gente poder entender mesmo como que, para ficar mais simplificado, como que é a importância, né? Em que grau atinge a sociedade, né? Mas é isso mesmo, como você já explicou, né? Atende essa população idosa que está ali, né? Precisando. E nesse período específico da pandemia que você estava fazendo esse projeto, né? Mas que você vai mais para frente, você vai falar sobre outros leques que essa pesquisa pôde abrir, né? Mas, seguindo aqui um roteirinho básico, qual foi a parte mais difícil na elaboração desse trabalho? Então, a parte mais difícil, poderia dizer que foi o recrutamento. Né? Nós utilizamos todo o processo da telesaúde. A teleavaliação, o telemonitoramento, a telereabilitação cognitiva, em todos os momentos eu não tive contato físico com os idosos. Então, quando a gente consegue, através das enfermarias do Grupo Renascer, esses idosos, a maior dificuldade foi eles atenderem a nossa ligação sem achar que aquilo era um trote. Porque, infelizmente, tínhamos e vivemos um momento que as pessoas passam trote, outras coisas mais. Diria que a maior dificuldade foi esse primeiro contato inicial. Tínhamos que mandar o nome normal, tivemos que falar, foi indicado a enfermaria tal, aí depois os idosos, porque a nossa avaliação era via chamada de vídeo. Então, a gente tinha que visualizar o idoso, a gente tinha que interagir. Então, a maior dificuldade, por incrível que pareça, foi esse aí. Porque todas as outras etapas foram mais tranquilas. Uma vez estabelecendo essa relação de confiança com os idosos, não só participação, a interação foi super tranquila. Claro que a gente teve também um momento inicial que foi o que a gente chamou de instrumentalização, a capacitação dos idosos a manusearem o WhatsApp. Então, tínhamos como, na nossa equipe de pesquisadores, alguns discentes da enfermagem que participaram desse processo de instrumentalização. A gente criou um tutorial, um vídeo, ensinando passo a passo para mexer no WhatsApp. E também foi legal, como eu tinha conversado com você, que teve a participação do familiar. Um percentual pequeno, alguns idosos relataram que foi o filho, foi o neto que ajudou a achar, por exemplo, onde tinha os emojis das frutas. Então, após esse processo de instrumentalização, todos já estavam aptos a manusear tranquilamente o WhatsApp. Mas a maior dificuldade foi esse primeiro contato, né? Passar pela questão de mostrar que era da universidade, mandar o documento, eles criarem essa confiança. Passado isso, foi tudo tranquilo. Né? Não, faz todo sentido, né, Anderson? A aversão que os idosos, em geral, sentem às novas tecnologias, né? E ainda bem que você conseguiu ultrapassar essa barreira para conseguir ter a adesão deles para participar. Mas certamente deve ter sido também difícil para eles, né? Foi tranquilo para eles usarem essa ferramenta? Assim, Rosi, a ferramenta em si, alguns já estavam ambientados. De uma forma geral, 97% deles já tinham algum tipo de contato pelo WhatsApp. Talvez não mexiam no WhatsApp, mas alguém fez uma chamada, mamãe, fala aqui com o neto que está lá em Fortaleza. Então, eles já tinham algum contato.
A questão é que eles começaram a ter a independência e autonomia de manusear, mas foi um percentual de 75% relatando uma facilidade. Então, ou seja, a gente tinha mais ou menos 25% que tiveram um pouquinho de dificuldade, mas que foram vencidas as barreiras porque passaram por uma instrumentalização prévia de 2 semanas. A gente tinha todo um suporte, porque eu que aplicava a oficina, mas ficava sempre 2 discentes, 2 pesquisadores auxiliando em offline, se o idoso tivesse alguma dificuldade, eles entravam em contato. Para deixar assim bem claro, pessoal, a nossa pesquisa aconteceu em tempo real, usando o WhatsApp. É só pegar, ao invés de ter um jogo cognitivo presencial, a gente fazia de forma online, forma síncrona, era marcado, eram 2 grupos, então um grupo fazia às 14 horas, um outro grupo fazia às 15h30. Então, previamente, esses idosos sabiam quais os emojis seriam trabalhados, porque a gente enviava previamente. Por que a gente enviava previamente, Rose? Para fazer com que eles ganhassem tempo de procurar o emoji e enviassem. Vamos supor que a gente trabalhasse hoje os emojis das frutas. Eu mandava a sequência de fruta que ia ser trabalhado e botava assim: Rose, por favor, confirme sua presença enviando essa sequência de emoji. Quando você enviava para mim, ou seja, para o grupo, que a atividade era feita em grupo, também é importante dizer, a gente tinha 2 grupos de 20 idosos que interagiam e acontecia de forma síncrona, ou seja, todo mundo trabalhando junto. Eles enviavam uma sequência de emoji, aquilo ficava como o último enviado. Dessa forma, quando iniciasse a oficina, você não precisava ficar procurando os emojis, não precisava ter mais dificuldade. A gente fez uma metodologia tudo certinho. Aí muita gente pergunta assim, mas não ficava uma bagunça quando você enviava a situação problema, ou seja, o desafio cognitivo? Um respondia mais rápido, outro respondia mais lenta. A gente estabeleceu, Rose, que só podia enviar a resposta após enviarmos o comando vai. Quando nós enviarmos o vai, eles enviavam a resposta. E o tempo de resposta variava de acordo com o desafio. Eu sabia mais ou menos que algumas pessoas podiam responder, sei lá, em 40 segundos, outros em 50 e talvez alguns em 1 minuto. Então, dava um tempo geral de 1 minuto. Porque dessa forma, todos respondiam ao mesmo tempo. Não geraria, assim, frustração. Nossa, a Rose sempre responde rápido, eu sou sempre o último. Então, nesse momento, quando mandava vai, só clicava naquela setinha e disparava todo mundo ao mesmo tempo. É um trabalho bem pensado, né, para pensar em todas essas dificuldades que podem aparecer para os idosos, né? Enfim, você já falou, mas de repente você consiga elaborar mais ainda, ou mais resumidamente, em se tratando de uma pesquisa na área da saúde, quais são os grupos que podem ser mais beneficiados com esses resultados e de que maneira? Essa sua pergunta é bem interessante, que apesar da nossa proposta ser idosos que apresentavam sintomas, com diagnóstico clínico e sintomas de Covid, pós-Covid, ou seja, dificuldade de memorização, dificuldade de concentração, de variação de humor, essa pesquisa, esse trabalho, esse produto, melhor dizendo, pode ser aplicado em qualquer nicho. A tendência nossa é reproduzir mais em pessoas idosas, por exemplo, que é o meu campo de investigação, meu campo de atuação profissional. Mas, por exemplo, Rose, a gente podia pensar numa população com AIDS, por exemplo, HIV/AIDS, e a disfunção cognitiva pode ser uma das sintomas ou sequelas da própria doença. Então, por que não trabalhar em outros grupos etários? Um outro grupo, por exemplo, hospitalizado. A gente sabe que quanto maior o tempo de hospitalização ou institucionalização, maior o declínio cognitivo. Será que aquele indivíduo, por exemplo, que teve uma amputação em função da diabetes, que às vezes vai precisar de 30, 40, 50 ou até mais dias de hospitalização, será que ele não poderia, dentro do leito, se a equipe de enfermagem autorizar, levar um tablet, um celular, ou algo que não necessariamente eu preciso estar presente naquele momento, mas eu digo qualquer lugar do Brasil ou do mundo, eu usando a tecnologia da informação e comunicação, como tablets, celulares. Acaba que quando a gente fala em tablet e celular, a gente fala sobre o mobile health, ou seja, aquela saúde que tem uma mobilidade. Então, essas novas tecnologias permitem ultrapassar questões geográficas. Eu não preciso estar no hospital universitário, eu não preciso estar na enfermaria, eu não preciso estar no Rio de Janeiro, eu não preciso estar no Brasil.
Então, acho que a gente tem uma gama de possibilidades de atingir outras populações. A tendência do nosso grupo, vinculada à professora Priscila Fradique, terapia não farmacológica para a saúde do idoso, do adulto e do idoso, é que a gente venha pesquisar a população adulta e idosa. Mas os colegas que trabalham, por exemplo, na própria educação, ou trabalham com um grupo infantil, ou até de adolescentes, também possam aplicar. E não só necessariamente quem vai trabalhar com idoso vai aplicar só idosos pós-Covid. A gente, por exemplo, teve resultados da melhoria da cognição, da melhoria do humor e até da funcionalidade. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre esses resultados que foram bem animadores. Falando sobre resultados, você teve devolutiva dos idosos com essa experiência desse projeto? Sim. Isso é uma pergunta bem interessante. A gente conseguiu que, por exemplo, algumas devolutivas que estão no nosso artigo número 1, alguns relatos, perdi o medo de acessar a internet, esse negócio de Zap não é tão difícil quanto imaginava, isso não é coisa só de jovem. A teleoficina, o que eu acho muito legal, permitiu eu aprender e ter um contato melhor com o celular, sabe? A gente conseguiu, além de melhorar o objetivo principal, a cognição, a variação de humor, ou seja, a depressão, a gente conseguiu também alcançar a questão de inclusão digital desses idosos. A gente conseguiu quebrar barreiras, paradigmas que afastavam muitos idosos. E é interessante que uma idosa falou assim, eu sempre pude ter a possibilidade de minhas filhas darem um celular para mim, mas eu achava que o celular era uma coisa chata, e através dessa ferramenta eu consegui desbravar e entrar no universo. E se nós pensarmos realmente que a gente não tem barreiras geográficas, por exemplo, você consegue, vamos supor uma senhora portuguesa, que tem alguns portugueses que frequentam o Grupo Renascer, ela consegue voltar à cidade dela através de um Google Maps, sabe? Ela consegue visitar sem necessariamente sair. Então, a tecnologia da informação e comunicação veio através... Ela já existia antes da pandemia, é muito importante falar que a telereabilitação e a teleestimulação cognitiva existiu, mas em quantitativo menor. A maior dificuldade também, no primeiro momento, Rose, foi também da própria revisão bibliográfica. Como a gente conseguiu, no momento já da metade da pandemia em diante, a gente conseguiu já ter um maior referencial. Hoje você busca muitas referências legais, ou seja, a telereabilitação avançou, assim como a telesaúde. A telesaúde, a própria teleestimulação cognitiva. E eu acho que também a inclusão digital permitiu a pandemia que muitos de nós, como por exemplo, estarmos fazendo um podcast, ou uma aula online, ou um atendimento online através da pandemia. A pandemia trouxe muitas dificuldades, perdas, infelizmente, mas também acelerou esse processo de uso da tecnologia da informação e comunicação. Então, hoje, com isso, a gente consegue atender pessoas não necessariamente estando ao lado daquela pessoa. Não sabemos se outras pandemias virão, espero que não venham, mas hoje a gente está muito mais preparado para lidar com isso, com essa dificuldade de distanciamento social, ou as dificuldades geográficas, ou também, imagina que um idoso usuário do Renascer, ele não tem mais um acompanhante. O filho arrumou um emprego, já não pode levar ele mais para o Grupo Renascer, ou aquele idoso perdeu a capacidade funcional, ou aquele idoso mora numa região de comunidade que está sempre tendo tiroteio, já não consegue sair de casa para ir para o Grupo Renascer, como por exemplo. A gente consegue, através da tecnologia, levar essa atividade para o idoso. Então, acho que assim, as possibilidades são ilimitadas. Sempre pensando em incluir cada vez mais idosos. Porque, o que eu falei anteriormente, a gente não está pensando só em viver mais anos de vida. A gente quer colocar vida nesses anos. Autonomia, independência, prazer. E o que também teve a maior adesão dos nossos idosos, porque a gente utilizou jogos cognitivos. A gente usou jogos dos mais diversos. E mediante a imersão desse ambiente lúdico, e lúdico não é infantilizar. Uma coisa é falar assim, me dá sua mãozinha sobre assim. Uma outra coisa é trazer um lúdico, onde o lúdico seja um jogo cognitivo dos mais diversos. Então, a ludicidade, o lúdico, permite fortalecer vínculos, criar vínculos. Isso aumentou e muito a adesão dos idosos e, como consequência, o engajamento nas atividades. Então, acho que também é um desfecho positivo pensarmos que o jogo cognitivo foi um dos alicerces fundamentais, junto com a metodologia, todo um suporte pós-atividade, para que esses idosos continuassem na pesquisa. Porque imagina, uma ferramenta nova no universo para eles, sem um contato físico,
Então, a gente tinha esse receio, será que vai ter muitos idosos vão sair da pesquisa? E tivemos um percentual dentro do esperado, né, de idosos que saíam por motivos da não adaptação em relação ao WhatsApp, mas foram apenas 3 idosos. A média de 5% deles, né? Fantástica essa ideia. Quer dizer, você trabalhou com dois pontos assim que podem ser um tipo de tabu para idosos, tanto as novas tecnologias como os jogos, né? Então, são para a realidade das pessoas mais idosas. Às vezes podem, como você mesmo disse, pode parecer alguma coisa infantilizada, mas é muito interessante essa tua pesquisa lidar com isso. Bom, aí falando ainda sobre a sua pesquisa, fala pra gente se tem alguma experiência que foi mais marcante que você gostaria de compartilhar com a gente. Assim, a mais marcante que eu poderia dizer, acho que foi 2, né? Primeiro, o contato intergeracional. Acho que tivemos a oportunidade que discentes, ou seja, alunos de graduação da enfermagem, vinculados ao grupo de terapia não farmacológica, grupo de extensão, tiveram contato com os idosos e, através desse contato intergeracional, permitiu não só o idoso ter informações, aprender, mas como também os próprios alunos falaram que aprenderam muito com essa experiência. É um contato. Eles é que mediaram todo esse processo de instrumentalização. Assim como também o próprio relato dos idosos, que o familiar, o neto, basicamente o neto, até porque naquele período da pandemia os netos é que estavam em casa, os pais ou as mães trabalhando. Mas também acho que o que foi mais marcante para mim, Rosê, é perceber que uma ideia que estava num campo abstrato no primeiro momento, eu consegui trazê-la para o concreto, né? Mesmo a teleoficina, a telereabilitação não ser algo estrutural, palpável, mas usando um smartphone, que é uma realidade, de cada 10 usuários de smartphone com acesso à internet, 9,7 usam um WhatsApp, ou seja, a gente conseguiu sim pensar em todas as estratégias. Acho que talvez a aceitação dos idosos, a inclusão digital, e você perceber que o seu método conseguiu ir para uma prática e você produzir um produto que possa ajudar pessoas, acho que isso foi para mim um dos pontos mais altos desses 3 anos. Como é que você poderia resumir as conclusões de maior destaque da sua pesquisa? A gente conseguiu alcançar os nossos objetivos, né? Melhorar a cognição dos idosos, dos scores, aplicamos o exame no estado mental, conseguimos, sim, ter resultados quantitativos satisfatórios. A gente conseguiu reduzir os scores de depressão dos idosos. Então, a gente alcançou também o objetivo de melhorar a questão da depressão, variação de humor. O que acho que surge bem interessante, que nós aplicamos a escala de CATS, a escala de atividade de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. E a gente conseguiu melhorar as AVDs, mesmo não treinando AVDs. O que a gente conseguiu concluir com a nossa pesquisa baseado na literatura? Possivelmente, pois esses idosos apresentavam sintomas de depressão, que a escala de depressão geriátrica não é para você fechar diagnóstico, sim, um teste de rastreio. Então, a gente conseguiu melhorar a depressão desses idosos, a gente conseguiu melhorar a cognição. Os idosos motivados a fazerem as coisas, eles têm uma interação maior nas atividades, sejam elas básicas e instrumentais. Então, aquele idoso que falava, eu tinha uma dificuldade de levantar da cama, talvez estarem mais animados, vou falar uma linguagem mais simples, que a gente também está atingindo o público leigo, e melhorar a cognição, porque a cognição e a depressão caminham lado a lado em relação à funcionalidade. Da mesma forma que o indivíduo que tem uma funcionalidade, ou seja, uma questão física preservada, a perda dessa capacidade funcional vai influenciar na cognição, e o contrário é a mesma coisa, a perda cognitiva vai influenciar na funcionalidade. E a depressão é um gatilho para a perda cognitiva e funcional. Então, quando você tem a tendência a melhorar a cognição, os scores de depressão ou sintomas, a variação de humor dos idosos, você tem também a melhoria da cognição e possivelmente da capacidade funcional. Porque imagina, o idoso, ele se tornou um idoso frágil, ele já não consegue ir à missa, ao culto, visitar os netos, ele
a tendência é ter uma exclusão social, isso ser um gatilho para que ele possa ter uma depressão. E às vezes os colegas médicos pensam só nos medicamentos, não que não seja importante. As psicoterapias são fundamentais. Mas quando você volta o filme lá através de atividades como a terapia ocupacional, fisioterapia, melhora a parte funcional desse idoso, esse idoso começa a interagir com a sociedade, ele começa a fazer atividades que sejam significativas para ele, ele tende a melhoria da interação social e a diminuição dos scores de depressão. Eu acho muito importante a gente pensar, eu acho que isso foi bem legal na nossa pesquisa, que a gente alcançou os resultados e surgiram também outras hipóteses, que acho que é também um dos objetivos da pesquisa, né? Para que permita que outros pesquisadores possam fazer desdobramentos da nossa pesquisa. Então, sim, a gente conseguiu alcançar a melhoria da cognição, conseguiu melhorar os scores de variação de humor através da escala de depressão geriátrica e também conseguimos aumentar os scores nas atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais de vida diária através de testes de escalas aplicados, né? Agora, vamos conversar com quem está fazendo a pesquisa ainda. A partir da tua experiência, qual é o conselho que você daria para quem ainda está no programa de pós-graduação, está elaborando a pesquisa, está nessa etapa, está nessa fase? Qual é o conselho que você daria? Primeiro, escrever todo dia, porque às vezes a gente acha assim, vou escrever um capítulo, uma lauda, 2 laudas, por exemplo, é rápido. Aí às vezes a gente demora muito. Então, praticar a leitura, a escrita é fundamental, né? Segundo, também não fique empurrando com a barriga, vou esperar o comitê de ética. Por exemplo, meu trabalho demorou um pouquinho a aprovação do comitê de ética. Não foi nem o trabalho, teve uma das avaliadoras que teve problema médico, então teve que outra pessoa assumir, enfim. Problemas normais que acontecem que poderiam complicar meu produto, ou seja, minha pesquisa, porque a gente tem um tempo limitado. Então, acho que a gente seguir realmente o que é determinado pelo cronograma, no meu caso, o PPGEST, da orientador, é fundamental. E praticar a escrita. Sabe, Rosa, escrever é fundamental, né? Hoje eu já tenho até uma dificuldade de botar algo mais sintetizar. Estava escrevendo muito, muito, muito. Pela questão do gostar, de aplicar. Eu acho fundamental. E eu acho também você pensar, junto com o seu orientador, eu acho isso muito importante, algo que a gente possa aplicar na sociedade de uma forma geral. O que a gente falou anteriormente é devolver, seja num projeto não só de tese, dissertação, projeto de pesquisa, conclusão de curso, enfim. Você pensar em algo que possa devolver para a sociedade. É a sociedade que através dos seus impostos, que pagam a universidade, permitem a gente estudar com excelentes professores, estruturas maravilhosas. Eu fico também essa deixa para os alunos, especialmente do ICC, alunos de pós-graduação, fazer com que, se possível, é claro, a pesquisa às vezes nem sempre é possível fazer ela aplicar ela, por exemplo, em grupos de idosos, ou seja, qual for o grupo, mas sempre que possível pensar em algo que possa ser aplicado. A nossa pesquisa, eu tenho esse orgulho também de falar, talvez até em relação à pergunta anterior, que ela foi aplicada e ela pode ser replicada, desde que haja um treinamento básico. Eu acho isso formidável, criar uma estrutura que você, com um smartphone, com uma criatividade, você alcançar universos que não necessariamente precisam de alto investimento. Foi uma inovação, usou a tecnologia, mas não usou a tecnologia que precisasse do investimento de 50 mil reais. Pelo contrário, um smartphone de R$ 1.000 o pesquisador consegue já iniciar. É sensacional essas dicas que vocês dão, são milagrosas. Dá até pra gente fazer uma playlist, porque cada dia que a gente entrevista alguém vem uma dica mais... não é óbvia, simplesmente não é óbvia, mas cada dia vem uma dica mais interessante. E agora você falando que é possível replicar a tua pesquisa, né? Eu vou perguntar, onde é que a gente consegue acessar o teu manual, esse manual produto dessa pesquisa? Bom, Rose, no momento ele está disponível de forma parcial, né, por questões legais, os nossos artigos aí, né, a gente está esperando a publicação para também disponibilizar, porque o formato do PPGEST, não sei se os outros programas são iguais, a gente tem também na nossa dissertação dois artigos, né? Então, a gente está esperando a publicação, assim como o nosso produto. O nosso produto também vai ser também, a gente está negociando para ser publicado numa forma de um livro, para que possa alcançar o maior número de pessoas e que talvez esse livro tenha
uma perspectiva diferente do nosso manual. Então, a gente espera que no próximo ano já tenha essas novidades todas, né? Tanto da publicação dos artigos, que através dos artigos que consolidaram ou que deram suporte para a nossa pesquisa, e a conclusão também do nosso manual. Então, quem pesquisar lá no ORGS vai encontrar de forma parcial ainda no momento, mas a tendência é que a gente, no futuro próximo, a gente tenha disponível essas questões todas. Né? Tá ótimo. Então, teremos artigos, manual e livro mais para frente. E vamos querer um livro aqui na biblioteca também. Sempre peço isso. Anderson, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar a essa nossa conversa? Assim, Rose, se você me permitir, eu queria sintetizar apenas a metodologia. Porque assim, as pessoas perguntam assim, mas é impossível? Sim, tudo é possível. A gente seguiu alguns passos básicos da nossa pesquisa, que é, desde o início de uma ampla revisão, ou seja, entender como era a telesaúde ou a telereabilitação. A gente conseguiu, através disso, compreender e criar jogos específicos, porque a gente criou uma jogabilidade, criamos, na verdade, recursos que pudessem ser simples, objetivos, trabalhando as dimensões cognitivas variadas. A gente trabalhou 4 dimensões cognitivas, baseado no mini exame do estado mental. Então, tivemos um total de 12 jogos que fazem parte desse produto. Passamos por um processo de instrumentalização, não só dos idosos, mas também dos pesquisadores que estavam envolvidos. Isso é muito importante, um projeto de pesquisa, se instrumentalizar também quem vai aplicar ou auxiliar você nas suas intervenções ou na coleta de dados. E pensamos nos emojis mais populares. Então, a pessoa fazia o quê? A gente instrumentalizou outros idosos a mexerem no WhatsApp, criamos um tutorial, que era um vídeo, informando o passo a passo de onde você achar os emojis, como você enviar. Isso foi muito, e facilitou muito isso. Instrumentalizamos os idosos. No segundo momento foi a própria intervenção, onde dividimos e fizemos um planejamento terapêutico, onde tínhamos objetivos. Vamos trabalhar a atenção às 4 semanas iniciais. Então, fizemos um planejamento. A segunda vai ser memória, a terceira vai ser linguagem, como, por exemplo, raciocínio lógico matemático. Estou pegando um exemplo que possa ser aplicado em qualquer área. E, previamente, a gente enviava 1 hora antes os idosos, os emojis que seriam trabalhados, como falei anteriormente. Em 1 hora, ele tinha como procurar com calma ou consultar a gente. Onde é que eu vou encontrar essa fruta? Onde eu vou encontrar essa carinha? Então, eles enviavam, ficavam como os últimos enviados, ou seja, já estava ali no gatilho, esperando somente a teleoficina. Fazia uma explicação prévia de como seria a atividade. E uma coisa mais interessante, Rose, que eu acabei esquecendo de falar, fazíamos um que a gente chamou de simulado, um treino. Ou seja, a gente tinha marcado, a nossa atividade, se eu não me engano, acontecia às quintas-feiras, às sextas, e a gente fazia um simulado, um treinamento às terças. Então, os idosos, antes da oficina, cada semana passavam por um treino, para entender como seria a jogabilidade. A gente permitia umas 2, 3 questões, os idosos interagiam, já sabiam mais ou menos o que ia ser trabalhado, isso facilitava a nossa aplicação. Então, a gente se preocupou muito com a metodologia, o passo a passo de ser aplicado. E o que a gente fazia também, Rose, depois a gente enviava um questionário, e a escala de Likert, uma escala de 1 a 5, onde 1 era muito fácil, 5 seria muito difícil, onde a gente perguntava assim, Rose, você encontrou dificuldades hoje? Se sim, qual seria a pontuação? A pontuação foi 3, ou seja, moderado. E a gente mandava uma outra pergunta. Isso no privado, tá bom, pessoal? Mas por que você mandaria no privado e não mandou no grupo, Anderson? Rose, será que você responderia que a sua atividade foi muito difícil, quando todos responderam que foi muito fácil? Talvez você tivesse essa dificuldade, falar assim, Então a gente entrava depois no privado, mais ou menos 30 minutos após a gente enviava essas questões. E eu perguntava, Rose, foi difícil por quê? A atividade de hoje foi puxada. Podia ser uma opção de botar.
Meu celular estava com a internet lenta. Isso gerou uma dificuldade, porque eu mandava uma pergunta e às vezes você tinha um delay muito grande para responder. Uma outra questão seria, eu estava na casa dos meus netos, estava muito ruído. O que a gente só não recomendava os idosos a participarem da teleoficina num ônibus ou na rua, por razões óbvias, a segurança desse idoso. Alguém podia roubar. Mas era muito comum, até porque já estava no mundo finalizando a pandemia, ao idoso, professor, estavam todos, a gente, professor, né? Eu estou hoje aqui na fila, esperando no consultório, aqui no Gafre, vou participar da oficina. Não havia problema nenhum, desde que não comprometesse a segurança dele ou o propósito que seria ser atendido. Então, muitos participavam na casa do neto. Então, a questão geográfica a gente ultrapassou. Então, a gente pensava em instrumentalizar, pensava previamente o que a gente ia fazer. Então, a gente treinava os idosos, fazia oficina e a gente pedia sempre um feedback, uma devolução deles. A gente conseguia entender, mais ou menos, que as atividades de raciocínio lógico-matemático, por exemplo, no grupo 1, possivelmente, até pelo nível foi aleatória a distribuição de nível de escolaridade, esse grupo apresentou uma performance melhor, mas quando comparamos grupos com grupos, não foi tão significativa. Então, a análise estatística também é muito importante, que às vezes visualmente, você acha que, não, esse grupo está melhor que o outro. Mas vamos ver de forma estatística. E a estatística não mostrou de forma tão significativa essa variação entre um grupo e outro. Então, a gente pensou em todas as etapas, e fica um conselho para os colegas pesquisadores, sejam eles da graduação, de uma pós-graduação lato sensu, estricto sensu, pensar na metodologia, isso facilita. A gente pensou em todas as etapas. Tivemos dificuldade? Sim. Como qualquer pesquisa, a gente tem dificuldade. Mas quando a gente criou uma ferramenta que acontecia de forma síncrona, ou seja, naquele dia, sexta-feira, 2 horas da tarde, aquele grupo 1, todos do grupo 1 estavam ali. E às 3h30, todos do grupo 2 estavam ali presentes. Então, acontecia de forma em tempo real. Uma vez ou outra, quando às vezes, claro que a gente também teve um score, não podia ter um número de faltas acima do estipulado. Então, às vezes acontecia de um ou outro faltar, mas o engajamento também foi muito alto quando a gente perguntou por que na anamnese pós-avaliação, eles relataram que a atividade era envolvente, que dava prazer, ele dava gargalhada. Então, é legal a gente pensar que o lúdico permitiu, na percepção deles, por exemplo, num pós-intervenção, 58% deles acharam que melhorou a cognição e 41% achou que melhorou o humor dele. E os resultados foram mais satisfatórios, né? Quando a gente levou para o quantitativa. Então, é interessante a gente pensar. Desculpa, eu falei esses dados. Na verdade, a cognição foram 75% e o humor 72,2%. Né? Isso é interessante a gente pensar. E aqueles dados anteriormente foi no período pré-avaliação. No pós-avaliação, 75% deles relataram a melhoria da cognição. A percepção deles. Porque eu perguntava assim, Rose, o que você achou que melhorou? Eu achei que melhorou uma escala que a gente dava. Melhorou 10%, foi excelente. Então, quando a gente jogou os dados estatísticos, 75% tiveram a percepção de melhoria e 72%. Mas quando a gente rodou os dados realmente, índice do estado mental, da escala de depressão geriátrica e outras escalas, a gente percebeu um valor maior e significativo em relação a essa percepção deles. E que no primeiro momento eles achavam que a memória estava apenas mais ou menos, estava meio ruim, que é, sim, um dos sintomas esperados num pós-Covid, mas conseguimos uma percepção melhor desses idosos. E o que era interessante também, Rose, que 96% desses idosos tinham todos o ciclo vacinal completo. Né? Apenas 4% não tinha, mas tinham tomado 2 doses ou 3 doses. Apesar da pesquisa não abordar propriamente, a gente fazia essa coleta de dados naquele momento, era até 4 doses. Né? Então, 96% deles relataram tomar todas as doses que estavam disponíveis naquele momento. Apenas 4% que foram vacinados, mas que não tinham tomado 2 ou 3, por vários motivos, não tinham tomado ainda a 3ª ou 4ª dose. Então, assim, a nossa pesquisa, vamos falar sobre a importância, por exemplo, da vacinação. A gente sabe da importância da vacinação
Acho que também é um viés importante a gente falar num mundo que há muitos questionamentos, né? É muito importante. Especialmente o questionamento acaba vindo daqueles que não buscam a ciência. O questionamento ou o negacionismo, sei lá como poderia ser, são daqueles que não vivem a ciência. E os dados mostram a melhoria da cognição, a melhoria do humor, e também outros estudos mostram em relação à vacinação. Então, outras questões que outros pesquisadores podem desbravar, se aprofundar mais através da nossa pesquisa. A nossa pesquisa, a ideia é ser um primeiro navio que partiu para um oceano ainda de muitas possibilidades, de aventuras, de desbravamento, de conhecimento, e que outras pessoas possam também buscar esse conhecimento. Os dados mostram avanços bem significativos, né? Que bom que você falou aí, mostrando esses dados aí, porque realmente dá para perceber que foram avanços que fizeram a diferença na vida dessas pessoas, né? Desses pacientes idosos. E se você quiser, por exemplo, só para te mostrar o humor dele, 75% tinha uma classificação de normal antes da intervenção. Em pós-intervenção passou para 97,22%. Assim como na cognição, 72% relatavam que tinham uma cognição através do teste do Exame de Estado Mental boa, ou um valor de pontuação normal, após a intervenção passou-se para 89%. Então tivemos, sim, uma significativa melhoria dessa população. Não foi só a percepção dele, não foi só a nossa percepção, até porque isso não tinha um grande valor, não que não tivesse valor, mas que não era o propósito, sim, através das ferramentas, a gente conseguiu resultados significativos, corroboram, sim, e a literatura já vem falando que estímulos cognitivos são fundamentais, e aí só vem com uma proposta de uma intervenção cognitiva de forma remota. Então, por isso que a gente usa o termo, ao invés de trabalhar reabilitação cognitiva, a gente usa o termo telereabilitação cognitiva. Ou seja, uma teleoficina, ou seja, acontecendo de forma remota, de reabilitação cognitiva. O nosso estudo foi o manual de telereabilitação, mas se chamassem de teleoficina de reabilitação cognitiva, também seria algo parecido. Porque as nossas intervenções iniciamos como teleoficina de estimulação cognitiva. A gente tinha proposta de quê? De estimular as funções cognitivas. E no estudo, e a criação do manual, é uma proposta de reabilitar aqueles indivíduos que apresentavam déficits, seja através dos testes ou de um autorrelato. É isso aí. E mais uma pesquisa que mostra que a universidade existe a serviço da sociedade mesmo, né? Então, Anderson, agradecemos muitíssimo a sua presença, a tua colaboração de participar aqui e mostrar aqui um pouquinho da tua pesquisa. Esperamos você aqui de novo, tá? Eu agradeço a oportunidade. Nem sempre é possível um mestrando, um doutorando, trazer esse conhecimento de uma forma ampla. Eu sou defensor de que o conhecimento só é conhecimento quando ele é compartilhado. Seja compartilhado com seus respectivos pares, ou seja, principalmente compartilhado para a sociedade. Porque, às vezes, a universidade, por mais que tivemos um avanço muito grande, ainda é um universo ainda pouco acessível, ou palpável, especialmente para a população idosa. Ela sabe, ela é bonito ter alguém estudando, mas às vezes ela não sabe qual a função. E aquilo produzido eu consigo chegar e melhorar. Então a gente consegue através disso. Por isso que o projeto Renascer é um projeto bem interessante. Quem não conhece, vá conhecer. Não só conhecer, assistir as intervenções, as atividades, mas busque a direção para também trazer, através do seu orientador, uma possibilidade de projeto de pesquisa. E eu falei que a parceria não foi só com a enfermagem, a gente fez, por exemplo, um trabalho com o professor Marcelo Castanheira, da nutrição, onde eu fui orientador do TCC, onde a gente trouxe o quê? O lúdico como ferramenta de educação nutricional, da Luiz Isabelle. E permitiu que aqueles idosos, através de jogos cognitivos, tivessem muito mais atenção e concentração, para que quando a aluna tivesse a apresentação sobre a importância da banana, de alimentos e outras coisas mais, eles estivessem muito mais excitados, estivessem muito mais atentos. Então, o lúdico também permite que você possa fixar. Só há memória quando há atenção. Se eu estou pensando na pizza, que eu vou comer daqui a pouco, a informação entra de um lado e do outro. E o lúdico permite você ter um engajamento e adesão. Isso aí. Eu agradeço bastante.
a seu convite, a sua participação, e que todos possam também contribuir através de sugestões, através de quem me procurar, quem desejar contato, estou nas redes sociais, é prof_Anderson_Amaral, lá falo muito também de estimulação, reabilitação cognitiva, contemplando o universo da pessoa idosa. Tá ótimo. Bom, consulte a dissertação do Anderson Amaral. O texto parcial está disponível no repositório institucional da Unirio. A referência e o link de acesso estão na descrição desse vídeo. Obrigada, Anderson. Concluindo por aqui. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio da terceira temporada da série Pesquisas em Enfermagem e Nutrição, do podcast Bibliotecando em Enfermagem e Nutrição. Com a presença do Anderson, nós ouvimos o 8º episódio. E se você gostou desse vídeo, acione o botão de joinha, também pode compartilhar com alguém que você goste e também pode comentar algum tipo de impressão que você tenha tido ao ouvir esse diálogo. E sinta-se à vontade para se inscrever no canal Bicem Unirio e nas demais redes sociais da biblioteca. Obrigada por nos ouvir.